Olá, pessoal, nós somos o Projeto Agostinhas, um projeto criado de mulheres cristãs para falar sobre o racismo e qual a resposta que a igreja deve dar com relação a esse problema. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão do Black Lives Matter, né? E se os cristãos devem apoiar ou não o movimento. Então, vamos começar com a Ana Azevedo. Ela vai falar um pouco sobre o pensamento ideológico do movimento e também o pensamento político. Oi, pessoal, um olá a todos, né? Vou começar aqui a falar um pouquinho da história do movimento. As informações que eu encontrei aqui, elas estão no próprio site deles, né? Que é importante sempre a gente ir às fontes para ver o que eles falam deles mesmos. E é um movimento que nasce em 2013, depois de um assassinato que aconteceu, que deu bastante repercussão, né, nos Estados Unidos. 3 mulheres se juntaram para poder trazer assim essa pauta. Iniciou com uma movimentação nas redes sociais, elas criaram uma conta e começaram a falar sobre o assunto com a tag Black Lives Matter. E aí, com o tempo, no ano seguinte, na realidade, elas se tornaram realmente um movimento de expressão nacional, com outros casos que acabaram acontecendo de violência policial. Quando a gente vê quais são os valores desse movimento, a gente percebe que elas querem valorizar, né, elas se definem assim: o Black Lives Matter é uma intervenção ideológica e política em um mundo onde vidas negras são sistematicamente e intencionalmente alvejadas para a morte. É uma afirmação da humanidade dos negros, nossas contribuições para essa sociedade e nossa resiliência diante da opressão mortal. Quando então a gente se depara com essa descrição, a princípio a gente não tem nada para falar contra ou para discordar, porque elas dizem que o nome é uma afirmação da humanidade dos negros. Porém, quando a gente vai um pouco mais a fundo e procura na seção do site delas, que é o que cremos, no que cremos, né, a gente percebe que é um movimento alinhado a uma linha política progressista. Que muitas vezes essas afirmações são chamadas genericamente de marxistas, mas a gente não vê isso, pelo menos explicitamente, no site. A gente percebe que elas, por exemplo, falam que na agenda politicamente progressista delas está incluída a agenda LGBTQIA+, e elas propõem um rompimento com os padrões heteronormativos. E é nesse ponto, né, que nós que somos cristãos acabamos discordando e vemos também que o próprio movimento acaba indo além daquilo que elas se propõem fazer, ao fazer aquilo que elas mesmas chamam de interseccionalidade, né, que é juntar algumas pautas debaixo todas do mesmo nome, que é Black Lives Matter. Legal. Agora a Ana Stout vai nos falar um pouco sobre o que vem a ser o marxismo cultural, né? É um termo que é muito falado entre os cristãos e se diz que o cristão não deve ser marxista, né? Mas o que vem a ser o marxismo e como se comporta, qual o pensamento? Seria a ideia, né, que veio até mesmo de Marx sobre a luta de classes. Então, seria onde qualquer questão de injustiça, a origem do problema, na verdade, fosse a luta de classes. E toda a questão de injustiça de pobreza ou riqueza, o que não só deveria ser modificado por um novo modelo econômico, mas um novo modelo de ideais, um novo modelo de princípios. Então, assim, qual que é o problema que é visto com o marxismo? É que há uma necessidade de uma secularização da sociedade, onde a gente tem como princípios, por exemplo, de família, o princípio da crença em Deus, né, não aplicada por exemplo, governos laicos ou nada assim, mas o princípio de família, o princípio do que nós acreditamos do casamento, em outras coisas desse tipo, que são as mais comuns, elas também seriam modificadas com uma base de modificação de ideias de economia e
no final de tudo, luta de classes. Então, quando os crentes, né, a maioria, os crentes, elas batem na tecla do marxismo, o problema seria nessa tentativa de mudança de princípios. Então, quando eu tenho, por exemplo, um movimento como o BLM e eles tentam afirmar que há uma interdisciplinaridade com outras pautas e eles tentam aprovar essas outras pautas também, a gente acaba pulando novamente para essa quebra de ideais e ideais seculares. Então é aí que entra assim, o pulo do gato, que seria a gente condizer com algo que entraria em algo marxista, em algo que tenta mudar os nossos princípios, que transforma tudo novamente em mudanças econômicas, mudanças de lutas de classe, o que nós cristãos não acreditamos que seja, né? Falando de maneira assim, bem rápida. Bacana. E agora a Flora vai nos explicar um pouco como é que a Black Lives Matter funciona na prática, né? A Ana Azevedo falou um pouco sobre a questão de como se iniciou, da ideologia e também da política, e a Flora vai nos explicar mais ou menos em termos práticos como é que se desenvolve o movimento. Então, primeiramente, é importante entender os objetivos, né, do movimento. Então, eles querem acabar com a supremacia branca, eles querem erradicar a violência policial, né? Eu vi as fundadoras do movimento batendo muito nessa tecla. Existe a violência policial, as vizinhanças nos Estados Unidos são muito policiadas, só que a violência contra os negros é real, é infligida contra essa população, né? E eles falam muito nessa questão de libertar a população negra, né? Então eles querem, de uma certa forma, empoderar. Eu assisti algumas entrevistas das fundadoras, elas falaram muito em liderança. Nós precisamos empoderar as pessoas negras, transformando eles em líderes, né? Então, pelo que eu compreendi, eles trabalham não simplesmente lutando contra a violência policial, mas exatamente formando novos líderes, né? Porque eles querem trabalhar com o imaginário negro, né? Então, o que eu percebi? O movimento ele está nos Estados Unidos, ele está no Canadá e está na Inglaterra, acredito, no Reino Unido. Está no Reino Unido, né? Então, basicamente, eles tentam trabalhar esse empoderamento e essa liberação. Eles acreditam que os negros estão presos, né? Estão presos, entre aspas, porque eles não conseguem se desenvolver, porque a polícia está cercando, eles não conseguem desenvolver, eles não conseguem se desenvolver intelectualmente, porque parece que tem barreiras. Então, basicamente, é o que eu pude compreender, essas são as áreas nas quais eles estão lutando. Mas como a Ana falou, parece que é o objetivo deles que o movimento seja global, né? Então, na bio deles, diz que eles querem trabalhar de forma localmente. Mas eu sinto que eles querem levar essa mensagem dele de uma forma não tão local, porque eu acredito que se nós formos se nós pensamos nos Estados Unidos como um todo, existem vários estados com histórias diferentes, né? Eu acredito muito que os estados do Sul são muito diferentes dos estados do Norte, né? Então, essas especificidades, eles querem levar para fora, né? Então, eu lembro de uma fala de uma das fundadoras do movimento, que elas falam do Haiti. Eles dizem o seguinte, olha, nos Estados Unidos, os negros não são livres, e no Haiti também não. Então, nós temos que fazer com que eles se tornem livres também, o que não é algo tão simples. Como é que você vai libertar o Haiti também? Como é que esse movimento vai fazer, né? Então, eles falam, nós temos que libertar as pessoas negras na África. Eu, como angolana, eu vejo esse discurso um pouco utópico. Como é que eles querem libertar Angola? O movimento Black Lives Matter, ele quer libertar o negro nos Estados Unidos, quer libertar o negro na África.
se torna muito utópico, porque não é simples assim, libertar o negro na África. Existem tantas coisas misturadas, tantos fatores, nuances, então é muito complicado. Eu realmente acredito, né, que movimentos, né, as histórias, por exemplo, quando a gente vai pensar no Brasil também, é, nós temos a história da escravidão, ela faz parte da história do Brasil, faz parte da história dos Estados Unidos, mas como se deu é diferente. Então, se a gente pensar numa perspectiva religiosa, é pecado nos dois lugares, de fato. Mas os eventos eles vão gerando algo diferente, até mesmo a cosmovisão ela vai ser um pouco diferente, né? Então, não tem como eu pensar. Quando eu entendo quando eles estão falando sobre interseccionalidade, querem algo assim holístico, mas não é tão simples assim. Na minha cabeça, é claro, no meu entendimento, eu sinto que não dá para ser um movimento global assim. Eu acho que eles teriam que trabalhar de forma local, entendendo o que a gente pode fazer nesse bairro aqui, nesse estado aqui, né? E eu acredito que se nós as pessoas que estão preocupadas com todas essas desigualdades, se elas realmente começarem a pensar de uma forma local de todas as necessidades, eu acho que a gente empodera muito mais. Porque a gente acha que o governo vai entregar algo para nós, algo assim, vamos pensar, acho que tem 26 estados no Brasil, né? A gente vai pensar em algo que vai descer especificamente para os 26 estados e eles acham que vai dar certo. E não, eu acredito que isso só enfraquece mais os projetos, né? Então, eu acho que realmente eles não conseguiriam libertar, por exemplo, Angola. Eu, angolano, eu acredito, eu faço essa afirmação de que eu acredito que os angolanos, na prática, também não estão livres, né? Eu realmente acredito que nós não temos uma verdadeira democracia, mas eu não acredito que o movimento vai conseguir libertar o meu país, Angola, de todas as amarras que nós temos, né? Então, acho que essa seria a minha crítica, a minha crítica ao Black Lives Matter, uma das minhas críticas ao Black Lives Matter seria exatamente essa questão de pensar localmente e globalmente ao mesmo tempo, né? E o que mais eu diria? Eles dizem que eles são expansivos, eles dizem que eles querem afirmar que todas as vidas importam, e eles dizem que querem afirmar a humanidade, né? Só que aí, dentro dessas afirmações, existem várias coisas, né, que eu acredito que quem está interessado em entender o movimento tem que destrinchar bem. O que seria humanidade para eles, né? Eu estou lendo um livro Teologia Negra, do autor James Cone, e ele vai trabalhando perdão, ele vai trabalhando essas ideias do que seria ser negro, do que seria. Tem uma frase do James Cone que está no livro Teologia Negra que ele diz: você não é negro só porque a sua pele é negra. Você tem que ter uma alma negra, ele diz isso. Aí eu fico pensando, não, mas o que será ter uma alma negra, né? Então essas coisas elas são um pouco problemáticas, porque se nós entendermos o que seria a humanidade de uma forma assim absoluta para todos, aí tudo bem. Mas eu não sei se realmente eles pensam em humanidade de uma forma absoluta, né? Então, o que seria afirmar uma vida? Então, são coisas que eu acredito que a gente tem que dar uma pesquisada, porque às vezes o pensamento deles pode estar atrelado não à Bíblia, e talvez a algum pensador e tal. Então, acho que é uma responsabilidade nossa entendermos o que é afirmar a vida, o que o que significa ser expansivo e o que significa libertar. O que significa libertar? Eu acho que é uma questão que eu venho perguntando muito na minha leitura que eu estou fazendo sobre teologia negra. Eles falam muito, nós queremos libertar, 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 mas o que significa libertar? É libertar o povo da violência? Porque realmente eu sou contra. Eu concordo quando o Black Lives Matter diz que a gente tem que acabar com a supremacia branca. Mas qual que é a prescrição? Vamos acabar como? Eu concordo quando o Black Lives Matter diz que nós temos que acabar com a violência nos bairros, né, de ter uma polícia que realmente não vem para proteger o branco e o preto. Mas como é que a gente vai trabalhar com essa violência? Eu acho que os métodos têm que estar muito claros, e eu não acho que estão tão claros para mim. É isso.
Por fim, nós vamos comentar todas a respeito de se o cristão deve ou não apoiar o movimento Black Lives Matter. Então, ia começar falando uma coisa bem prática, assim, né? Que o movimento, a gente está no Brasil, né? Então, como a Flora estava falando para a gente trazer a discussão para o nosso local, o movimento não existe no Brasil, né? Então, isso é bem claro. No Brasil, o que foi, acabou que se espalhou foi uma hashtag em rede social, uma movimentação em rede social totalmente legítima, e não está assim ao alcance do jovem brasileiro pensar se ele vai se filiar a esse movimento ou não. Mas eu vejo que desse ponto de vista eu até tenho que falar que as meninas do Black Lives Matter, elas foram muito inteligentes em colocar um nome que é um mote, um nome que é algo assim que quem lê fala, compartilha. Então, assim, eu acredito que a frase Black Lives Matter não tem nada demais, ou a vida negra importa, porque a frase é um lema, é um mote, sabe? Assim, aí, a partir desse momento, você participar de um movimento mesmo, que a gente já falou que no Brasil não existe, aí eu vejo que é um pouquinho um problema, mas, então, pelo menos para nós que somos brasileiros, não se apresenta o problema, será que eu vou participar ou não? Se apresenta realmente a questão que a Flora falou, vamos investigar mais, vamos entender mais, para entender o que esse movimento está propondo, é isso que eu penso, mais ou menos. O que eu penso é o seguinte, primeiramente, eu acho que a gente tem que entender que movimentos como Black Lives Matter, ou, por exemplo, a teologia negra, James Cone, são reações a realidades, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender que existe algo quebrado, né? Algo que não quebrou. Muitas pessoas acreditam que algo quebrou-se com a morte do George Floyd. Não, já tinha quebrado, né? Em outras palavras, existem várias coisas quebradas, não só relacionadas ao racismo, né? Mas hoje nós estamos falando sobre racismo, né? Então, existe algo quebrado, existe algo assim que não está bem encaixado, né? Só que acontece, o ser humano, seja ele cristão ou não cristão, ele vai estar a todo momento buscando algum lugar para repousar, né? Então, o que acontece? O Black Lives Matter, ele tem a sua legitimidade, a gente tem que entender. Ele foi uma resposta à violência, ele foi uma reação ao que estava acontecendo. E o que acontece? Eu gosto muito... recentemente nós postamos no Instagram da Agostinhos um trecho de uma conversa que está... uma cena que está no livro 12 Anos de Escravidão. Né? E nesse trecho está dois personagens discutindo sobre a legitimidade da escravidão ou não. Um é dono de escravos e o outro não. Um tem um caráter mais abolicionista. E ele fala assim, olha, você não tem direito de escravizar as pessoas. E ele diz, não, eu tenho sim, é lei. A lei me dá essa liberdade. Ele diz que não, que é uma verdade absoluta, que homens não podem ser, o ser humano não pode ser subjugado. E aí o personagem fala assim, olha, você está aí porque a lei, ela te dá essa liberdade. Mas presta atenção que vem tempos nos quais as pessoas elas vão questionar. E a rebelião é algo natural, né? A raiva, por exemplo, eu estava pesquisando sobre raiva esses dias, e eu vi que a raiva ela é natural. É quando você se percebe que você foi injustiçado, a raiva é algo normal. Agora, o que você vai fazer com a raiva são outros 500. Então, a gente tem que legitimar, a gente tem que entender, olha, tem o Black Lives Matter e é uma reação a essa realidade. Né? Só que aí você tem que conversar, você tem que fazer perguntas honestas ao Black Lives Matter. Né? Então, tipo assim, o Black Lives Matter, ele abraça verdades universais nas quais nós, como crentes, acreditamos. Então, eu acho que as perguntas honestas têm que ser feitas. Né? Mas o que eu vejo muito, o fervor nas redes sociais, é das pessoas falando não, 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 não. Inclusive, eu vi um pastor recentemente, um pastor americano, ele escreveu um texto que eu gostei muito. Eu li recentemente um texto, acho que ele falou sobre
Ele estava dando a opinião dele sobre Black Lives Matter, e ele falou assim que, de primeiro, ele achou um absurdo. Nossa, Black Lives Matter? Nada a ver. E ele é um pastor asiático e tal. Ele falou assim, isso não tem nada a ver comigo, que sou asiático. Ele começou a repensar e tal. Ele falou assim, nossa, mas e se o meu filho asiático fosse o George Floyd e tivesse naquela situação? Nossa, ele sentiu... as frases dele são, nossa, acho que o Espírito Santo meio me incomodou naquele momento, e eu comecei a pensar, poxa, realmente, as vidas negras importam, mas não por causa de mim, mas por causa de Deus, né? Então, talvez nesse grito de Black Lives Matter tem muita coisa escondida que eu não quero prestar atenção só porque não é comigo, né? Então, não estou nem discutindo certas coisas que eu acho que poderiam mudar, né? Ele realmente se percebeu, poxa, se a gente acha que tem alguma coisa errada, mas a gente vê a legitimidade, então vamos discutir sobre isso. E eu acho assim que existe um grito de muitas pessoas falando, não, Black Lives Matter não, mas tá, então vai criar o seu movimento que você acha que é o correto. Eu acho que também passa por isso, de certas pessoas que gritam junto também, mas eles não dão respostas, porque eu acho que no mundo não existe espaço vazio. Se você não existe um espaço que vai permanecer vazio. Então, se você não fala, outros vão falar, e às vezes vão falar coisas que você não concorda. Então, eu acho assim, sempre quando nós vamos questionar certas coisas, eu acho assim que, lógico que você pode emitir sua opinião, mas eu acho que você tem que reconhecer a realidade. E também tentar trazer prescrições que você acha corretas. Eu não concordo, eu sou contra essa ideia de só falar assim, não concordo. Então traz você a sua prescrição, né? Então eu acho assim que nós, como crentes, primeiramente, a gente tem que entender isso, da nossa falha em lidar e enfrentar as questões da história e da realidade, né? E eu acho que nós, como igreja, a gente já sabe, né, na história, né, a teologia cristã ocidental também teve escassas respostas diretas aos males do racismo e ao efeito prejudicial, né, dessa realidade. Então, eu acho que, como cristãos, nós precisamos conversar, perguntar o que dá certo e o que não dá certo, e buscar a Bíblia, sabe, o que encaixa, porque o que convergir, eu acho que ok, amém. Agora, o que divergir, não é para mim, né? Então, dou um tchau aqui. Basicamente isso. Eu acho que é exatamente isso que a Flora disse, que é o ponto, né, que nós precisamos chegar não é se o movimento ele é crente ou não, e se crentes devem seguir ou não. Eu acho que onde a gente que é crente deve estar por que surgiu a necessidade de um movimento como esse? E onde que a igreja pode agir para que isso seja sanado? Onde nós precisamos estar? Nós precisamos estar onde Cristo nos manda estar, né? Que é com os vulneráveis, os pobres, as viúvas, os órfãos. E a gente tem que entender que o nosso evangelho, né? Ele nos convoca para uma luta contra as injustiças, né? Da forma correta, que ele vai ensinar. E aí que a gente tem que entrar bem. Então, realmente, a gente pode não concordar com o movimento, a gente pode dizer que seria bom que cristãos, eles se engajassem dentro de suas igrejas, em missões, para sanar também o problema do racismo, mas não é exatamente esse o ponto que a gente deve tocar, mas como a gente pode enfrentar isso localmente e na igreja brasileira, né? Até esse problema mesmo, é um problema, o movimento Black Lives Matter não é nosso, entendeu? Então a gente nem precisava ter que bater tanto o pé nessa tecla. A gente tem que falar sobre a igreja brasileira, sobre a sociedade brasileira, como o racismo ele aparece aqui. Claro que pode ter medidas que imitam, né? Podem ter coisas parecidas. O nosso processo de colonização teve semelhanças e teve coisas muito diferentes, mas realmente o que a gente deve bater o pé é como a igreja brasileira pode fazer diferença na luta contra o racismo. Exatamente, né? Então, as vidas negras importam porque Cristo disse, né? Não porque um movimento falou.
O movimento tem a sua importância, né? Vem para responder esse problema do racismo na sociedade, mas a gente precisa entender que tem suas contradições e tem seus problemas, sim, com princípios cristãos. Então, de fato, é muito complicado você que é cristão, alguém que é cristão, que crê na Bíblia totalmente, defender algo, né, se aliar a algo que tem contradições com princípios bíblicos. Mas afirmar a sentença em si não tem problema, afinal de contas, como a gente veio falando, vidas negras importam porque Cristo falou. Agora, uma questão também que a igreja precisa fazer é trazer uma resposta para o problema. A igreja fica muito no campo da teoria e pouco no campo da prática. Então, se fala, né, que as vidas são importantes, né, porque são a imagem e semelhança de Deus, mas não há um plano de combate realmente vívido, né, da igreja com relação a esse problema. Eu acho que é aí que reside também o problema do mundo apontar o dedo para a igreja, porque a igreja não responde efetivamente, e a igreja fica sempre dizendo que o movimento tal está errado, mas não traz uma resposta. Então, esse é o problema. A igreja tirou, né, saiu da cultura, abandonou o aspecto redentivo da cultura, né, de se envolver com a cultura para redimir a partir dos princípios cristãos, a partir dos princípios revelados por Deus, e esse é o grande problema. Então, eu acho que com relação não apenas ao racismo, mas é o assunto que a gente está tratando agora, a igreja precisa parar para pensar como pode resolver de forma prática, né? A gente não precisa se aliar ao Black Lives Matter para dizer que vidas negras importam. Nós temos a Cristo que diz isso, e é nele que a gente deve ancorar as nossas navegações pelo tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra.